Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 28 de março. Nós estamos na quarta semana da Quaresma. Ontem celebramos o Domingo da Alegria, o Domingo Letare. E hoje encontramos esse texto tão belo da cura do filho do funcionário de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. João 4, de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce, antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem pela 1h da tarde." O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Santo Evangelho de hoje começa com uma introdução contextual. Os primeiros 3 versículos, de 43 a 45. Jesus retorna da missão na Samaria. Foi uma missão muito bem sucedida. Percebam que nós estamos no capítulo 4 de João. É o capítulo do encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Aquela mulher se torna missionária. Aquela mulher evangeliza a própria região, os seus concidadãos, e muitos acreditam em Jesus. Jesus então retorna da Samaria para a Galileia. É bem verdade que ele havia dito que um profeta não é valorizado em sua própria terra. Mas Jesus foi bem aceito e bem acolhido pelos galileus, porque em Jerusalém ele havia feito milagres durante a festa e os galileus viram o que Jesus fizera. Por isso, ele foi muito bem acolhido de volta à sua terra na Galileia. De 46 a 54, João narra o segundo sinal que Jesus realiza. Talvez seja bom lembrar que o Evangelho de João, narra 7 sinais que Jesus realiza. O primeiro é o milagre da transformação da água em vinho em Caná da Galileia. João 2, de 1 a 11. O segundo é o texto de hoje, a cura do filho do funcionário real. João 4, de 46 a 54. O terceiro é a cura de um enfermo em Jerusalém, junto à piscina de Betesda. João 5, de 1 a 18. O quarto sinal, na Decápole, na região pagã, é a multiplicação dos pães, ou
a partilha dos pães melhor. João 6, de 1 a 15. O quinto sinal é a travessia do mar. João 6, de 16 a 21. O sexto sinal, novamente em Jerusalém, é a cura do cego de nascença. João 9, de 1 a 41. E, finalmente, o sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro em Betânia, uma aldeia próxima de Jerusalém. João 11, de 1 a 44. O que nós encontramos então? Ora, o primeiro sinal, como disse, foi numa festa de casamento, símbolo da aliança, plenitude da vida. Este segundo sinal está profundamente vinculado ao primeiro, porque se realiza também em Caná da Galileia. Aqui, na verdade, estamos diante do limite. A vida está diante da morte. É interessante como o léxico, o vocabulário da vida e da morte é bastante presente nesse texto. Veja no versículo 47, o homem diz que o seu filho, na verdade é o narrador, diz que o filho daquele homem estava morrendo. No versículo 49, agora sim o homem fala, ele próprio, Senhor, desce antes que meu filho morra. Quando Jesus o cura, no versículo 50, Jesus não diz, podes ir, o teu filho está curado. Ao contrário, Jesus diz, podes ir, o teu filho vive. Isso é muito interessante. Podes ir, o teu filho vive, o teu filho está vivo. No versículo 52, diante do relato dos seus empregados, ele constata que a febre deixou o seu filho no dia anterior, 1h da tarde. E finalmente, no versículo 53, como uma espécie de flashback, ele verifica que foi exatamente a mesma hora em que Jesus havia dito, o teu filho está vivo. Então percebam como este vocabulário da morte e da vida é tão presente no texto de hoje. Mas qual é o grande objetivo desse texto? Provocar a fé. É uma catequese sobre a fé. A fé sincera faz com que acreditemos naquilo que não vemos. Só que esta fé vem por meio de um sinal que Jesus realiza à distância. Jesus não vai a Cafarnaum para curar o filho daquele funcionário. Jesus simplesmente diz, vai, o teu filho vive. E o homem acredita na sua palavra, que está outro elemento fundamental da catequese por trás desse texto, que é o milagre da cura do filho do funcionário real. Poder da palavra, poder da fé. O funcionário do rei Herodes, ou melhor, do tetrarca Herodes Antipas, da Galileia, então o funcionário de Herodes acreditou que Jesus poderia curar o seu filho mesmo à distância. Acreditou no poder de sua palavra. E chegou à fé, não somente ele, mas toda a sua casa, como era bastante comum tanto no judaísmo quanto na igreja primitiva. Este funcionário do tetrarca Herodes, com o seu filho doente, é uma grande inspiração para todos nós. Como disse, o texto apresenta o processo catequético da fé. O texto apresenta o poder de Jesus de curar à distância, o poder de Jesus diante da morte. É o poder da palavra, que vivifica, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Um pai angustiado chega à fé com toda a sua casa, porque Jesus faz o seu filho passar da morte à vida pelo poder de sua palavra. Mas não é exatamente isso o que faz a fé em Jesus Cristo? Muitas pessoas, mesmo tendo sido batizadas, muitas vezes se afastam da comunidade, se afastam da vida de oração, se afastam de Deus. Mas quando redescobrem a alegria e o poder da fé, é impressionante. Elas ressuscitam, como diz o Papa Bento,
Esta fé é capaz de dar um sentido novo, uma nova impostação e um novo rumo para a nossa existência. Que Jesus cure a febre, todo o perigo de morte, a nossa paralisia, a nossa incapacidade de viver segundo o seu desejo. Que Jesus nos conduza a uma verdadeira fé que dá sentido de plenitude à nossa vida e dá um novo rumo à nossa existência. E, sobretudo, que Jesus nos dê a graça de acreditar com uma confiança firme e inabalável, acreditar no poder de sua palavra, que é capaz de gerar vida, mesmo à distância. Neste sentido, esse texto do Santo Evangelho é um bálsamo para as comunidades joaninas da década de 90, quando o Evangelho foi escrito. Eles já não podem mais ver Jesus, eles não têm mais proximidade física com Jesus, mas eles podem acreditar no poder da palavra e no poder da ressurreição. É isso que o texto quer nos dizer. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu peço as suas orações pelo bom êxito espiritual do retiro do nosso clero da Diocese de Garanhuns. Estaremos em retiro esta semana. Peço as suas orações. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E por favor, dê o seu joinha a este vídeo, se você gostou, e você possa, por favor, espalhar para os seus contatos, para que mais e mais pessoas também tenham acesso à Palavra de Deus. Um abraço e até amanhã.